Imagina você conhecendo uma mina e vocês se desafiam a ver quem estava mais certo, e do nada você perde suas bolas para uma velha fantasma. Bem, é sobre isso que vamos falar, sobre Dandadan, um anime surreal. O anime começa com um marginal intimidando uma garota, pois ele quer uma grana para sair, ou para ela pagar um lugarzinho para eles se divertirem, no que irrita ela, fazendo com que ela dê uma bica nele. Só que o marginal estava esperto e agarrou sua perna. Ela logo desfere um soco, só que ele estava ligado e dá uma bica nela, derrubando ela no chão e entrando para a escola. Enquanto ela xinga ele com coisas nada a ver, na sala de aula ela está triste e chorando, pois ela xingou o marginal, que é seu ex-namorado. As amigas a consolam, mas não sabe o que ela viu nele. A menina responde que ele parecia o Ken Takakura, uma pessoa que representa ser uma figura máscula, no que deixa as amigas surpresas. Logo ela se irrita, pois não tem nada de errado dela poder gostar de pessoas parecidas com o Ken, no que as amigas dizem que pessoas assim são quase extintas. Ela logo sai se arrastando pelos corredores e se lamentando, e quando passa na frente de uma sala, ela vê alguns alunos tacando papel em um aluno do fundo. Logo os alunos colocam um imã dentro da bolinha de papel e prepara para atacar no aluno para machucá-lo, mas a garota se senta na frente do rapaz, atrapalhando os demais que hesita em tacar a bolinha. Ela pergunta o que o garoto está lendo e toma a revista de sua mão, apenas para fazer os outros alunos pararem de encher o saco do garoto. Logo ela vai embora, voltando a se arrastar pelos corredores e reclamando da vida, procurando algo para ela descontar a sua raiva. Logo o aluno aparece perto dela, revelando seu nome, Momo Ayase, tentando puxar assunto. Ele diz que por alguém como ela estar falando com ele significa que está apaixonada, fazendo ela taxar ele de doido, não querendo ser amiga dele, mas ele estava falando da matéria da revista, de que o presidente foi a Marte, no que faz ele pensar que a garota gosta de ocultismo. Ela nega e diz que não curte essas coisas de OVNIs, aliens e nem nada do tipo, mas ele está falando de FANES, fenômenos anômalos não identificados, pois a revista diz que os Estados Unidos reconheceu a existência de FANES, formando assim a Força Espacial. E o Japão também criou uma força de defesa aeroespacial, meio que se preparando para uma batalha. A Yase tenta ir embora, mas o garoto fica insistindo atrás dela, no que a irrita, pois acabou de levar um pé na bunda de sua namorada, insultando o garoto dizendo que ela não quer ser sua amiga e que o jeito dele falar a irrita por ser um otaku, e é por isso que ele não tem amigos, deixando o garoto na bad e indo embora. Mas ela se arrepende e pede desculpas por ter exagerado nas falas. Ela diz que não acredita em aliens, mas sim em fantasmas, no que faz o garoto debochar dela, pois ele não acredita. A Yase se irrita novamente, pois ela queria entrar no assunto, e ele zoou, mas logo eles começam a brigar e discutir por conta disso, pois um acredita em aliens e o outro em fantasmas. A Yase diz que sua avó é médium e descreve como uma pessoa fica convulsionando quando está possuída e precisa de exorcismo, mas ele usa a ciência para dizer que doenças também fazem pessoas se convulsionarem. Mas os dois começam a insultar um ao outro, pois eles não acreditam na existência do caso de um ou do outro. E no meio da briga, suas amigas aparecem e vê a cena e deduz que a Yase decidiu dar uma chance para os nerds e fica feliz por sua amiga estar desse jeito. Logo a Yase propõe ao nerd um acordo que se ela provar que fantasmas existem, ele vai virar serviçal da garota. Mas se ele provar que OVNIs, FANES existem, ela vai se tornar serviçal. O garoto pede para ela ir à noite em um hotel, conhecido por ser Santuário dos OVNIs, o Hospital Geral de Nagi, e se ela for até o telhado, ela pode ter a sensação de ser abduzida, que é quando um OVNI a captura para fazer experimentos com seu corpo. Ela, com medo, pergunta se ele já passou por isso, no que responde que talvez sim, pois quem passa por essa experiência tem suas memórias apagadas. A Yase manda o nerd para o túnel tenebroso e mega escuro no meio do nada, conhecido como ponto espiritual. Ele, com medo, decide entrar para provar que ela está errada. A Yase diz que o pessoal da net sempre fala que nesse túnel sempre aparecem fantasmas, deixando o garoto cagando de medo, sentindo uma sensação estranha. Ela alerta que se ele fica falando alto, pode ser perigoso para ele, pois pode atrair os fantasmas para si. Ele pergunta se ela já viu algum fantasma, no que responde que não, deixando o garoto louco, pois ela afirmou que fantasmas existem. E ele se irrita com a Yase, pedindo para ela se desculpar por afirmar algo, mesmo que nunca tendo visto. Mas ela afirma que existem, pois sua avó é um médium e ela ama e acredita nela, no que o garoto entende. Mas ela fica meio assim,
pois sua família é complicada, pois quando criança ela tinha que fazer um ritual de boa sorte todos os dias indo para a escola, e chegando lá os colegas ficavam zombando dela toda vez, no que deixava ela triste, mas ela estourou quando o garoto que ela gostava também começou a zoar ela, fazendo ela descontar em sua avó, a ponto de dizer que a odeia, mas ela na real ama a sua avó e o trabalho de médio dela, pois parecia especial, mas odeia que tirava sarro de sua avó, pois a velha criou ela com muito amor, mesmo sozinha, e por esse motivo ela acredita em fantasmas. Logo, a Yase pergunta ao nerd do porquê ele acredita em aliens, no que hesita em responder, até que algo doido começa a acontecer no túnel. O garoto vê algumas pegadas no chão e se assusta. Quando se vira, aparece uma velha que quer deixar ele fazer algumas coisas com ela, querendo o biruleibe dele de volta. E sem pensar duas vezes, ele sai vazado dali o mais rápido possível gritando. A Yase pergunta o que está acontecendo e o garoto diz que apareceu uma velha tarada. A Yase então dá a dica para ele, pois dizem na net que a velha é uma fantasma muito perigosa e que ele não pode perder uma corrida contra ela, denominada como Vovó Turbo, pois se ele perder, será amaldiçoado por ela. Ele corre desesperadamente, mas é pego nem tendo chance alguma. Após isso, a Yase decide ir atrás dele para ajudá-lo, e enquanto ela faz isso, a iluminação da lua começa a se apagar nos corredores, pois as janelas começam a se fecharem, fazendo com que ela veja os Fannings. Não acreditando muito nisso, ela tenta correr, mas também é pega rapidamente pelos monstros que rasgam suas roupas. Após isso, ela acorda em uma sala, amarrada e sentada em uma poltrona. Os monstros se apresentam como serpoianos, pois vieram do planeta Serpo. Eles explicam que querem usá-la como experimento, pois sua espécie só tem machos, tendo que se reproduzir através de clonagens. Portanto, eles querem as bananas dela para poderem reproduzir iguais aos humanos. Logo, um dos monstros tira seu mecanismo para fora, para começar a extração do seu sistema reprodutivo, no que deixa a garota doida da vida, pois nem seu namorado fez isso e não será eles quem vai fazer essas coisas com ela, pois ela está esperando o cara certo para isso, o Ken Takakura, de que ela tanto fala. Para facilitar isso, eles usam a telecinese na garota, deixando ela tonta, mas com sua força de vontade, ela consegue resistir. Mas quando os monstros vão fazer algo, o celular dela toca, e ao atendê-lo, o fantasma sai de dentro do celular, indo para dentro da base dos aliens. Era o garoto possuído pela velha, que ao chegar, já destrói um dos monstros. A Yase já pede ajuda pro garoto, enquanto o alien fica surpreso, pois nem eles têm a tecnologia de atravessar os celulares. O garoto começa a ficar fora de controle, sendo possuído pela velha, que decide também pegar o biruleibe do alien. Logo, os aliens revelam suas verdadeiras identidades e o ataca com sua telecinese. Só que a velha é rápida e esquiva de tudo, somente para destruí-los. Mas quando ela vai em direção ao último alien, o garoto é atingido em cheio, sendo jogado na parede. O alien diz que a velha é muito agressiva e que eles são amistosos. Mas o garoto começa a desabafar, dizendo que se eles quiserem algo, ele dará a eles, pois sempre os chamava e nunca apareciam para ele, pois o garoto queria ser amigo dos aliens, até era humilhado na escola por isso. Mas essas coisas mudaram quando a Yase apareceu e protegeu ele, revelando que quem tocar na garota vai se ver com ele, decidindo se transformar por completo. Mas o alien dá uma lição nele e toma o controle da situação, prendendo os dois enquanto obtém o que ele deseja da garota. Mas a Yase lembra dos ensinamentos de sua avó, que ensinou ela a expandir seu Ki, pois com isso ela não vai se machucar tão fácil. Só que toda vez que ela vai fazer isso, ela lembrava dos amiguinhos zombando dela e sempre fugia. Só que agora ela decide fazer mais uma vez, conseguindo sair do controle do alien com seus poderes psíquicos e surpreendendo o garoto. Percebendo que sua avó era uma grande médium, ela agradece pelos ensinamentos e logo dá uma bica absurda no alien, fazendo ele voar longe, revelando que a Lua, na verdade, era a nave espacial dos OVNIs. E após sair do controle do alien, a vovó doida possuída do garoto decide atacar a Yase, que se defende, pedindo para o garoto retornar ao controle, e com seus poderes expulsa o fantasma do mesmo, mas mantendo a maldição, pois a vovó fantasma roubou o biruleibe dele, e enquanto ela o tiver, ele não pode sair da maldição. É para ela ir ao túnel enfrentá-la, indo embora em seguida, deixando os dois na nave descontrolada que destrói o hospital por completo. Após saírem, a Yase diz
que agora acredita em aliens, e o nerd diz que acredita em fantasmas. O garoto pergunta como ele recupera o controle de volta, só que não será fácil, pois eles terão que enfrentar a velha. O garoto decide ir no túnel sozinho para resolver a situação, não querendo que a Yase se envolva, pois acredita que tudo isso é culpa sua, no que ela o repreende decidindo ir junto com ele, mas ele envergonhado pede para ela vestir suas roupas, no que deixa ela com o coração palpitando, pois ele disse algumas falas do Kenta Kagura, que ela tanto admira, e tentando mudar de assunto, ela pergunta seu nome, no que responde surpreendendo ela por completo, pois ele é o Kenta Kagura, de quem ela tanto fala. Momo não aceita que ele tenha o mesmo nome que seu ídolo e começa a surtar, se debatendo no chão, mas ao perder a concentração por um instante, a vovó Turbo começa a assumir o corpo do garoto. Em pânico, Momo tenta empurrá-lo contra a parede, usando seus poderes para trazê-lo de volta ao normal. Ela avisa que não pode ouvir o nome dele perto dela, senão não consegue concentrar, então decide chamá-lo de Okarun. Eles começam a caminhada até a casa de Momo, logo o sol nasce, e segundo ela, a vovó Turbo não pode mais sair por causa da luz. De qualquer forma, parece que estão seguros por enquanto. Momo convida Okarun para descansar na casa de sua avó. Quando chegam lá, Okarun passar pelo portão de frente, mas não rola, ele acaba pegando fogo e Momo precisa usar seus poderes para arrastá-lo até um lago na frente da casa. Ela percebe que isso aconteceu por conta do talismã que sua avó colocou para afastar o mal no portão, e se dá conta que deveria ter avisado o Karun sobre isso, já que ele está sob uma maldição. Depois de tirar o talismã do portão, tudo deve ficar tranquilo. O Karun fica um pouco mais receoso de entrar de novo, mas felizmente nada de ruim acontece. No fim das contas, ele só sai de cabelo bagunçado, mas está tudo certo. Momo leva o Karun para dentro da sua casa e começa a chamar pela sua avó, mas parece que ela não está lá. Então Momo diz ao Karun que ele pode ir para o quarto dela enquanto ela muda de roupa. Ela pede para ele fechar a porta e dar um pouco de privacidade, mas assim que ele a fecha, a maldição da vovó Turbo começa a agir novamente. Ele acaba entrando com tudo no quarto enquanto Momo estava trocando de roupa, o que deixa super envergonhada, e ela o empurra contra a parede, e é frustrante para ela não conseguir se afastar de Okarun. Ela pede para ele ficar parado e não olhar enquanto se troca. Quando termina, Momo lhe dá a calça de moletom que deve servir nele. Enquanto tem um momento para conversar, ela decide fazer algumas perguntas mais diretas, se o Okarun ainda tem o Bilal, enquanto Okarun nunca tinha pensado nisso, mas se lembra que a vovó Turbo realmente disse que ela pegou o Bilal dele como parte da maldição. Curiosa, Momo quer saber como é viver sem as bolas. Para ter certeza, Okarun se verifica, para seu horror, percebe que realmente não tem nada lá. A reação dele é de dar medo. Momo está interessada em ver mais, mas mesmo sem nada lá, Okarun ainda precisa manter sua dignidade e pede para ela dar um tempo. Ele culpa Momo pela falta de coragem, já que foi ela quem o desafiou a entrar naquele túnel com a vovó Turbo, mas para ser justo, Momo também quase foi abduzida por aliens, e quem começou a falar sobre essas coisas de ocultismo foi ele, na verdade. Ele admite que foi ele que começou, mas não queria perder a chance de fazer amizade, já que ela foi a primeira pessoa a ser bondosa com ele. O garoto queria que alguém mostrasse um pouco de bondade a ele, mas no final das contas parece que só trouxe problemas para Momo. Ele promete que quando tudo isso acabar nunca mais vai falar com ela e que ela pode voltar a ignorá-lo. Momo responde que nunca disse que não gostava de conversar com ele. Ela admite que no começo achou ele meio chato, mas depois de conhecê-lo melhor, percebeu que ele é mais divertido do que imaginava. Ela adoraria continuar falando sobre coisas obscuras com ele. O Karun fica emocionado em silêncio e Momo tenta quebrar o silêncio, mas o Karun é quem interrompe, chamando ela de feia, e os dois começam a brigar de novo. Justo nesse momento, a campainha toca. O Karun acha que a avó de Momo deve ter voltado, mas ela percebe que algo está errado, pois não é o som normal da campainha. Anos atrás, a avó dela havia avisado que a casa tinha duas campainhas, uma para pessoas normais e outra que só reage a espírito maligno. Enquanto Momo fala, se lembra do que tirou o talismã que protegia a casa do mal. Portanto, tudo que está do lado de fora daquela porta com certeza não é bom. O Karun pergunta o que eles vão fazer e Momo pega o talismã, explicando que vão fechar a porta e sair pelos fundos para colocá-lo de volta no portão. Assim, o espírito maligno vai ser queimado até virar cinzas, mas o Karun tem que ficar do lado de fora do portão para não se queimar também. Enquanto saem pela porta dos fundos, Momo dá uma olhada ao redor, atenta do que pode acontecer. Momo está no canto, tentando encontrar o espírito maligno, mas de repente não consegue mais enxergar nada. O Karun chama ela e aponta para cima, onde o céu está escurecido de
de uma forma sinistra. No instante, uma parede gigante se forma ao redor deles, bloqueando qualquer saída. Momo pensa que a única opção é colocar o talismã no portão para se livrar do monstro, mas Ocaran avisa para esperar, dizendo que, se ela fizer isso agora, ele vai morrer. Momo tenta pensar em um plano alternativo, mas então nota uma mancha vermelha no talismã que está sangrando pelo nariz. Isso, porém, não se compara ao que o Ocaran está pensando, e está em pânico por causa da rápida perda de sangue. Momo percebe que a névoa negra que apareceu no local deve ser o responsável pelo sangramento. Enquanto olha para cima, vê uma figura enorme observando. O espírito a chama de maligno. Ele soca o chão, mas eles conseguem desviar a tempo. O golpe cria uma cratera na parede. Após essa cena aterrorizante, Momo e Ocaran decidem correr. No entanto, o monstro pula do teto e ataca os dois, lançando-os contra as janelas com uma força brutal. Momo arrasta Ocaran, tentando continuar se movendo, mas o monstro pisa no chão, enviando uma onda de choque na direção deles. Os dois se agacham atrás do prédio, mas Momo ainda não consegue se esconder por completo, deixando-a vulnerável. A garota tenta entender por que aquele espírito estaria atacando, e o garoto corrige e explica que não é um espírito, mas sim um alienígena do tipo que atacou eles. E diz que há estudos que surgiram que espíritos e alienígenas podem ter algo em comum. E analisando o ataque, provavelmente é uma vingança pelo que aconteceu na nave espacial que Momo destruiu no dia anterior. Se não agirem rápido, vão acabar morrendo por causa da névoa tóxica. Momo tem poder para lutar contra isso, mas enquanto controla a maldição de Ocaran, não consegue usar seus poderes corretamente. Quando ela perde o foco nele, Ocaran começa a se transformar. Não há tempo para ela revertê-lo, pois o alienígena já os encontrou e destrói o prédio onde estavam escondidos. Eles logo saem correndo. Quando finalmente conseguem se proteger, Momo transforma Ocaran de volta, mas o braço dele ainda parece amaldiçoado. Então ela precisa se esforçar mais para deixá-lo normal. Ocaran observa a destruição que causou na casa de Momo e decide que não pode ficar só assistindo. Ele diz que quer lutar. A garota pergunta como ele pretende fazer isso, e ele explica que quer que ela libere a parte física da maldição enquanto ele tenta manter a cabeça no lugar para não se tornar aquela vovó doida novamente. De repente, o alienígena aparece de novo e explode o prédio, forçando-os a sair sem ter para onde se esconder. A única opção é seguir o plano de Ocaran e usar a maldição a seu favor. Momo concorda em libertar a parte física da maldição, mas ainda não controla totalmente seus poderes, então ela não pode garantir que funcionará. Enquanto isso, o alienígena lança mais uma onda de choque na direção deles, mas Ocaran se transforma completamente e consegue levar Momo para um lugar seguro. Ele sente uma quantidade imensa de poder dentro de si, uma aura poderosa, mas a depressão começa a afetá-lo, embora esteja sob controle. Essa forma o faz falar de um jeito estranho e triste, o que irrita Momo, mas ele ainda precisa enfrentar o alienígena, então se aproxima e fica parado, esperando para ver o que vai acontecer. Enquanto o alienígena tenta desmarcar Ocaran, ele desvia a tempo e arranca 5 dedos do monstro. A aura de Ocaran está elevada, mas de repente ele desaba, cuspindo sangue. O alien bate nele contra o chão e está prestes a dar um pisão fatal, mas Momo usa seus poderes para puxá-lo para longe ao tempo. Ela pergunta se ele está bem, e ele responde que está, mais ou menos, tendo perdido muito sangue e sentindo que seu corpo não aguenta a pressão da maldição. Momo fica preocupada, como eles vão derrotar algo assim, mas nesse momento, Momo percebe que o alienígena se parece um lutador de sumô e deduz que devem seguir as mesmas regras. Se conseguirem fazer o alien tocar o chão com as mãos, eles ganham, mas isso não garante a vitória. O plano é a melhor chance deles. Ocaran decide se transformar novamente, sabendo que seu corpo não aguentará mais. Momo sugere que ele mire nas pernas do alien e ela usará seus poderes para derrubá-lo, fazendo as mãos dele encostarem no chão. Com um plano, os dois correm em direção ao alien. Ocaran vai na frente, causando o máximo de dano possível, enquanto Momo se prepara. Quando Ocaran ataca, o alien toca o chão e começa a derreter, mas ele surpreende a todos ao brotar um segundo par de pernas, se levantando novamente, jogando Momo contra a parede, incapacitando ela. E nessa situação, a garota observa Ocaran começando a perder o controle devido à maldição. Antes que ele se transforme por completo, a garota acorda e mantém a situação sob controle. O garoto pede que ela libere a maldição mais uma vez, isso pode matá-lo, pois ele precisa parar o alien, mas a garota recusa, que encontrará outra maneira de deter o alien. Momo tenta concentrar enquanto o alienígena esmurra contra a parede, mas Ocaran está preocupado que ela não sobreviva a isso. No entanto, tudo faz parte do plano dela. Após receber vários socos, uma cratera enorme se forma na parede, permitindo ver que há do lado de fora da casa. Momo puxa Ocaran, que voa com ele para fora, junto com o talismã. Ela coloca o talismã de volta em seu lugar, causando uma reação. O monstro começa a pegar fogo, o lugar volta ao normal, e Momo, aliviada, esquece de controlar a maldição de Ocaran, quase fazendo
fazendo com que se transforme novamente. Ela recupera a concentração e quando Okarun volta ao normal, percebe que o cabelo dele está muito mais legal, embora ela achasse o visual bagunçado e engraçado. Mas nesse momento a energia psíquica que Momo usou deixou ela tonta e ela logo desmaia, perdendo o controle da maldição. Mas aí o pior acontece, Okarun então se transforma completamente e a vovó Turbo assume o controle total de seu corpo. Em uma transmissão ao vivo, uma média chamada Dandoria Santa tenta fazer uma leitura sobre uma celebridade, mas acaba sendo corrigida várias vezes por ele. Isso deixa o pessoal da TV local bem desconfiada dela. Depois, a médium pede um táxi para ir para sua casa, mas em um trecho do caminho ela decide descer e ir andando, achando que o motorista pode estar em perigo se continuarem juntos. Enquanto isso, Okarun se transforma por completo, porque Momo desmaiou. Quando a vovó Turbo tenta fazer algo contra Momo, a avó dela chega a tempo de jogar um tijolo com prego, acertando a vovó Turbo. A avó de Momo desafia a vovó Turbo para um duelo. Ela tenta atacar a avó por trás, mas acaba sendo explodida em chamas quando chega perto dela. Então, a avó de Momo revela que desenhou uma barreira com seu bastão para afastar os espíritos malignos e até criou um ao redor da vovó Turbo, prendendo ela. Com a vovó Turbo encurralada, a avó de Momo começa a bater nela com um bastão e toda vez que a vovó Turbo tenta cruzar a barreira, ela é incendiada, mesmo avisando a avó de Momo que se a avó tentar derrotá-la, Okarun também vai morrer. A vovó Turbo não consegue fazer com que ela se preocupe com isso. Logo, a avó de Momo é firme e diz que vai em frente, pois o que a vovó Turbo fez com a Momo é imperdoável. Quando a vovó Turbo percebe que uma segunda barreira foi desenhada, Seiko coloca um prego dentro do círculo. Depois, ela despede do espírito maligno e apaga o primeiro círculo com o pé, acendendo as chamas protetoras do espírito maligno. Mais tarde, Momo acorda em sua cama e vai até a sala, onde encontra sua avó assistindo a TV. Preocupada que Okarun possa estar em perigo sem ela para controlar sua maldição, Momo pergunta se a sua avó viu o garoto. Ela fica chocada ao ouvir que a avó já derrotou o espírito maligno antes. Momo questiona a avó preocupada com Okarun, mas a avó lembra de quando a Momo a acusou de ser falsa médium. Depois que Momo se ajoelha para desculpar pelo que aconteceu, a avó a manda para checar o santuário principal lá fora. Preocupada com Okarun, Momo corre até o santuário e ao abrir as portas e vê-lo a salvo, seu alívio rapidamente se transforma em irritação e ela acaba fechando as portas na cara dele. Okarun fica perplexo com essa mudança tão repentina de humor. A avó de Momo então sai para garantir que a maldição de Okarun está adormecida dentro do santuário. Ela também confessa que inventou a história da morte dele só para irritar Momo e pergunta se ela tem sentimentos por Okarun, mas Momo nega. Quando Momo conta sobre o surgimento de suas habilidades psíquicas e a situação de Okarun, a sua avó alerta. Ela é contra qualquer envolvimento com a vovó Turbo e revela que descobriu que há algum tempo a vovó Turbo se fundiu com um espírito terrestre dentro do túnel. Isso a tornou um espírito maligno muito poderoso e a avó de Momo diz que nem mesmo ela pode esperar enfrentar essa ameaça. Apesar da avó dizer para Momo ficar longe de Okarun, ela insiste em ajudá-lo, acreditando que isso é o que Kenta Kagura faria. A avó pensa em um momento em comparar o Kenta Kagura que Momo admira com Okarun, mas acaba concordando em deixá-la enfrentar a vovó Turbo. Ela então descreve a estratégia. Ela explica que Momo e Okarun devem treinar para envolver a vovó Turbo em um jogo de pega-pega. Assim, eles podem tirá-la da cidade de Shono e diminuir seus poderes. Sozinho, Okarun expressa seu remorso a Momo por parecer fraco contra os monstros e promete que vai se esforçar para melhorar. Momo o tranquiliza, dizendo que ele foi muito corajoso durante o encontro com o alienígena, que está pronto para resgatá-lo se precisar. Ela então vai buscar um futon para o Okarun dormir e faz chá de cevada, atendendo ao pedido dele por um pouco de água. Na sala de estar, a avó de Momo está assistindo a reportagem de TV, que revela que Shoma, a celebridade para quem ela fazia clarividência, teve seus segredos expostos, confirmando as previsões dela. Momo comenta que isso é uma notícia desnecessária. Durante o treinamento, Momo percebe que Okarun está desesperado para ir ao banheiro, mas nega a permissão, dizendo que precisa acompanhá-lo a todo tempo para controlar sua maldição. Ela explica à avó que a forma como sua psicocinese funciona é se prendendo às auras visíveis para ela
e confessa que era mais forte quando seus poderes apareceram pela primeira vez. A avó aconselha Momo a fechar os olhos e usar o tato para controlar a maldição de Okarun, em vez de depender da visão. Momo tenta seguir o conselho, mas falha quando a maldição da vovó Turbo começa a tomar conta de Okarun. Sem conseguir esperar mais, Okarun corre para o banheiro, pois estava na portinha, pronto para cagar nas calças, com a Momo e a sua avó na cola dele. E ao chegar ao banheiro, ele fica meio constrangido, porque quando ele está cagando, a Momo está suprimindo a maldição com a porta do banheiro aberta. Ela descobre com a avó que o potencial total de seus poderes psíquicos ainda está inexplorado e que precisa de treinamento para aproveitá-lo novamente. De repente, Momo vê o nariz da sua avó sangrando e fica horrorizada ao encontrar a vovó Turbo no banheiro. A vovó Turbo, falando através de Okarun, explica que sua maldição pode matar qualquer pessoa que Okarun tenha visto. Ela ainda desafia Momo a confrontá-la no túnel à noite, dizendo que se não, começará a matar indiscriminadamente, pois não vai treinar para ser derrotada. Assim que a vovó Turbo vai embora, Momo consegue falar com sua avó e Okarun novamente. Ao ver o nariz e as orelhas de sua avó sangrando e o talismã queimado na parede, a avó pergunta a Momo sobre o que aconteceu. Antes de partir para o túnel, a avó presenteia Momo e Okarun com roupas especiais para protegê-los dos espíritos malignos. Ela implora para Momo voltar em segurança, segurando-a em um abraço apertado e rezando aos deuses para cuidar dos dois. No trem, a caminho do túnel, Momo está fervendo de raiva pela vovó Turbo por ter machucado sua avó e jura se vingar, enquanto Okarun esconde o rosto com as mãos, envergonhado, provavelmente por estar em público com as roupas tão estranhas. Episódio 4. Momo e Okarun entram hesitantes no túnel da vovó Turbo, planejando como confrontá-la. Momo tenta transmitir confiança e afirmando que acredita que essa batalha será bem fácil do que o seu encontro anterior com o outro monstro alienígena. Porém, eles logo ficam surpresos ao encontrar a gigante cabeça da vovó Turbo bloqueando a entrada e a saída do túnel. O coração de Momo acelera, mas ela rapidamente se recompõe e tenta atacar o espírito maligno com tacos que controla, usando seus poderes psíquicos. Para seu desespero, a vovó Turbo destrói os tacos com facilidade, usando seus olhos que se parecem com bocas. Em um momento de desespero, Momo incentiva Okarun a usar os poderes da vovó Turbo, achando que isso pode ajudá-los no momento. Mas a vovó Turbo retalha de forma astuta, incapacitando Okarun, devolvendo suas bolas e deixando-o sem opção. Enquanto a vovó Turbo se prepara para atacá-los, Momo se lembra das instruções da avó, desafiar a vovó Turbo para um jogo de pega-pega, usando a confiança na velocidade deles como estratégia. Com coragem, Momo declara o desafio e a vovó Turbo, surpreendida, o subestimando, interrompe o seu ataque e aceita a corrida e as condições. E para dar vantagem a eles, a vovó Turbo tem que contar até 10 minutos e depois ir atrás dos garotos. Nesse meio tempo, Momo e Okarun tentam escapar rapidamente do túnel, mas Momo acaba sendo capturada antes que eles consigam sair, enquanto a vovó Turbo conta de uma maneira meio que roubada. Okarun fica irritado com a situação e protesta, acusando a vovó Turbo de não estar seguindo as regras. No entanto, a vovó Turbo explica que os termos do desafio não se aplicavam como ela deveria contar. Okarun entra em pânico, percebendo que o tempo está se esgotando e que não tem um plano sólido para resgatar Momo. Enquanto a contagem avança, Okarun decide agir. Ele se lança em direção à vovó Turbo, tentando distraí-la para criar uma oportunidade de escapar e salvar Momo, simplesmente mordendo as tetas da velha fantasma, que em meio a uma onda de pânico e irritação, luta para se livrar de Okarun por causa de suas roupas, pois eram roupas especiais dadas a eles pela avó de Momo. Seguindo a luta para soltar suas tetas da boca de Okarun, a vovó Turbo decide possuí-lo por completo. Ela então se prepara para devorar Momo após possuir o garoto, que seria definitivamente uma visão assustadora, mas lembrando-se da lição de sua avó sobre como usar o sentido do tato, Momo consegue restringir a aura da vovó Turbo. Ela se concentra e aos poucos consegue contê-la dentro de Okarun. No entanto, a liberdade é temporária, pois a vovó Turbo destrói seu confinamento em uma tentativa de escapar. Quando Momo e Okarun comemoram sua vitória, ficam alarmados ao ver o espírito da Terra preso aparecendo para ajudar a vovó Turbo. Imediatamente eles correm para fora do túnel. Momo e Okarun fogem para salvar suas vidas do caranguejo espiritual terrestre. Okarun, agora fortalecido pela velocidade da vovó Turbo, em sua forma amaldiçoada, carrega Momo em suas costas e eles tentam ultrapassar o espírito,
que é visível apenas para eles, não para o restante da cidade. Quando Okarun começa a sentir que não pode mais correr, Momo elabora um plano e o instrui a atrair o espírito maligno para uma fonte termal. Ela explica que a água fervente fará com que os músculos do caranguejo fiquem tensos, criando uma oportunidade. Concentrando-se, Momo usa os seus poderes psíquicos para puxar o cano com água quente em direção ao caranguejo espiritual, pronta para colocar seu plano em ação. O plano de Momo funciona e o cano de água quente efetivamente desacelera o caranguejo espiritual, permitindo que eles escapem da cidade de Shono. Logo, eles se veem encurralados pelos cidadãos possuídos, convocados pela Vovó Turbo e pelo caranguejo. Esses espíritos são pessoas mortas de um cemitério próximo que se juntam para cercar Momo e Okarun. A Vovó Turbo declara ao casal que ela e o espírito terrestre não permitirão que eles deixem a cidade de Shono, custe o que custar, e sem uma saída à vista diante da horda de humanos possuídos, Okarun decide usar os poderes da Vovó Turbo para carregá-los rapidamente através das massas em meio a uma trilha sonora clássica que combinou demais com o ocorrido da cena. A velocidade de sua fuga é muito impressionante. Eles conseguem uma boa vantagem sobre os monstros e os mortos, mas no fim eles aterrissam, causando muita dor a ambos. Mas infelizmente isso resulta em Momo, sem perceber, liberando a Vovó Turbo dentro de Okarun, e com um forte chute os arremessa para longe, deixando o Okarun inconsciente. Agora livre, a Vovó Turbo se funde ao caranguejo, preparando-se para um jogo de gato e rato com Momo. Ela oferece alguns minutos de vantagem, 10 ou 20, mas Momo responde com confiança, dizendo que só precisa de 1 segundo para escapar. Usando sua psicocinese, ela se agarra ao teto de um trem que passa. A Vovó Turbo persegue o trem e consegue alcançá-los, pois o trem reduz sua velocidade ao fazer uma curva. No entanto, logo percebe que caiu em uma armadilha. Momo havia planejado tudo com antecedência, e sua avó armou uma armadilha na ferrovia que leva à cidade de Kamikoshi. Impedida de escapar, a Vovó Turbo, agora fundida com o caranguejo espiritual, é exorcizada assim que chega à armadilha, deixando Momo livre para escapar. No meio do exorcismo, Momo testemunha algo irreal emergindo do corpo do caranguejo. É uma visão impressionante de vários corpos femininos aparecendo diante de seus olhos e evaporando, que faz a refletir sobre a luta que acabaram de enfrentar. Após a parada do trem, Okarun acorda assustado com medo da Vovó Turbo e do caranguejo, mas a garota diz que acabou, pois derrotaram os monstros de uma vez. Após a derrota da Vovó Turbo, Momo, Okarun e sua avó retornam ao túnel para prestar homenagem aos espíritos que ali habitavam. No local, a avó de Momo revela do passado sombrio do túnel, um lugar onde as meninas eram violadas e mortas, e mesmo contra a vontade viraram espíritos malignos. Ela explica que a Vovó Turbo veio para confrontar os espíritos que não conseguem seguir em frente para a vida após a morte. Antes de partir, a avó transmite a Momo os princípios da coexistência entre os vivos e os mortos, expressando alívio por Momo ter saído ilesa de toda a confusão. De volta à casa, Okarun se junta a Momo e sua avó para o jantar. Enquanto elas discutem, ele observa a leve rivalidade entre as duas, especialmente quando a avó insiste em verificar se os órgãos de Okarun realmente retornaram. Ele rapidamente, desesperado para não mostrar nada, decide que é melhor manter distância e começa a fugir da sua avó, pedindo a ajuda de Momo, que está lá mastigando o caranguejo com muita satisfação. Quando a refeição termina, Momo e Okarun se despedem. Enquanto ele se prepara para ir embora de bicicleta, Momo reflete se adeus é realmente a palavra certa de usar, e Okarun compartilha do mesmo sentimento. Então ele fica pensativo, dizendo adeus, 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 adeus. E ao se aproximar do portão, Momo muda suas palavras de despedida, garantindo ao Okarun que o encontrará novamente no dia seguinte. Essa promessa traz conforto considerável para ambos. Depois de um dia cheio de loucura e rivalidade e reviravoltas e surpresas, parece que finalmente podem descansar tranquilos. Na manhã seguinte, Okarun tá nervoso, pensando como ele deve aparecer na escola. Ele até fica pensando em como cumprimentar a Momo quando se encontrarem. Ele ficou martelando isso na cabeça a noite toda. Ele se deu conta de que não pode deixar ninguém saber que ele é ruim em cumprimentar as pessoas. Então, ele caminhou em direção ao prédio da escola e seus olhos travaram na hora que viu Momo na frente dele. Ela parecia estar esperando por ele pelo jeito que se comportava, mas
não importa o quão bem eles se dão, porque ela começaria a esperar por ele do nada na porta da escola. Ele pensa que ela deve estar esperando por outra pessoa e ele deveria apenas passar por ela para não atrapalhar. Ao ignorá-la, Momo esbarra nele e diz que o Karun estava atrasado e que eles deveriam ir. Dentro da escola, o Karun não consegue acreditar no que estava acontecendo. Eles estão se aproximando agora. Os dois estão conversando felizes e finalmente se separam, já que tem aulas diferentes. Eles se acenam um para o outro, deixando o Karun muito feliz, mas de repente alguém esbarra nele e ele cai no chão. A pessoa o empurra de propósito, zombando dele e dizendo que ele não deveria estar no caminho. Todos os colegas da sala dele estão sempre zoando ele ou ignorando, como se ele não desistisse. Ele só abre o livro e fica lendo na mesa. Mesmo ele os tratando mal, ele consegue perdoar tudo isso. Ele está se sentindo muito feliz agora e fez uma amiga incrível, a Momo Ayase. E enquanto ele estava viajando sobre sua nova amizade, logo ele toma uma bolada na cara de um outro colega que estava jogando vôlei na sala. O cara simplesmente pegou a bola e continuou jogando como se nada tivesse acontecido. Mas mesmo assim, ele o perdoa. Já na outra sala, a Momo está inquieta. Suas amigas acham estranho seu comportamento, principalmente por não ter visto o celular e nem ido à escola. Elas deduzem que ela poderia ter ido na casa do ex e levado um pé na bunda novamente e decidiu quebrar o celular. Mas Momo não estava nem aí para isso, só queria falar sobre alienígenas. O Karun em sua sala desenhando os acontecimentos da vovó Turbo e dos aliens e desesperado quer falar com Momo sobre fantasmas, pois pela manhã Momo perguntou várias coisas a ele, mas envergonhado não conseguiu responder. Já Momo quer saber algumas coisas sobre os aliens e não consegue se conter. Isso continua incomodando ambos no decorrer do tempo, deixando eles loucos querendo se falar. Na hora do intervalo, ambos foram na sala um do outro, mas não se encontraram, mesmo estando perto um do outro. O Karun vai para o refeitório e Momo vai para a loja da escola. Após não se encontrarem, eles passam do lado de um do outro e o Karun vai para a loja da escola e Momo vai ao refeitório dessa vez. Mas após um tempo de procura, ambos estão sentados em um banco na parte externa da escola. Os dois pensam que estão um evitando o outro. Momo quer vê-lo para conversar, pois está acabando o intervalo, enquanto o Karun só pensa que ele é um nada. Momo já lembra que o garoto estava estranho pela manhã, e já o Karun pensa que ele é um amigo substituto para Momo, pois ela tem muitos amigos, se questionando por que ela seria amiga dele. Eles decidem voltar para dentro, e no momento que eles estavam andando e pensando no outro, eles acabam se trombando e rolam um beijo indireto. Os dois se desesperam, mas conseguem se encontrar. Momo diz que estava procurando por ele, e o Karun diz que estava procurando por ela, mas infelizmente o horário do intervalo está prestes a acabar, e aí ambos ficam surpresos de um estar procurando o outro. Mas enquanto os dois estavam conversando, as amigas de Momo aparecem e diz que eles se beijaram, fazendo com que Momo e o Karun se insultem na frente delas, dizendo que não quer conversar um com o outro nunca mais, com ambos indo para lados opostos, deixando as amigas pensarem sobre o quão próximo eles estão. O Karun decide ir logo ao banheiro, refletindo no que falou para Momo, no momento de desespero, dizendo que precisa se desculpar, mas no momento que ele vai fazer seu pipi, ele percebe que nem tudo voltou ao normal, entrando em desespero. Na sala, Momo se torna o centro das atenções, depois que seus colegas descobrem o incidente com o Karun. Ela então descobre que a situação está piorando, depois que o Karun chega querendo falar com ela, enquanto faz um gesto estranho com as mãos abaixo da virilha. Momo diz ao Karun que não está com vontade de falar com ele e pede para ele ir embora, o que faz o Karun acreditar que Momo está envergonhada de ser vista com ele como amigo e vai embora sentindo-se decepcionado. Uma das amigas de Momo então fica surpresa com a reação exagerada da garota, afirmando que nunca viu esse lado dela antes. Mais tarde, o Karun sai pelos corredores se perguntando se a Momo já foi para casa, e então se esbarra em uma garota e fica nervoso depois que a garota começa a falar gentilmente com ele. Enquanto estava no corredor sentindo decepcionada pelo que aconteceu antes, Momo vê o Karun com a garota e ao sair de perto dele, ela ouve a garota conversando com suas amigas sobre ela intencionalmente brincar com as emoções de Karun, agindo gentilmente com ele. Irritada com o que a garota falou e fez, Momo usa seus poderes para jogar uma bacia na cabeça dela, fazendo ela cair ao chão. Momo então vai até o Karun alegremente para pedir para irem juntos embora, e responde sarcasticamente à garota em que jogou a bacia. Enquanto caminhava para casa, Momo pede desculpa para o Karun por sua atitude anterior, no que ele aceita, mas rapidamente muda de assunto dizendo que perdeu as suas bolas. Na casa de Momo, o Karun é ridicularizado por Momo após saber sua situação e recebe críticas de sua avó. Depois de fazer uma rápida inspeção, Momo é instruída por sua avó a pegar uma boneca, uma bacia com água e depois descobre que algo está dentro de Karun. Logo
com os preparativos prontos e com o talismã perto do boneco, a avó de Momo bate em Okarun no topo da cabeça com um tipo de leque e pergunta a Momo se ela viu alguma coisa mudar naquele momento. Momo responde que notou que a aura de Okarun mudou, então a avó de Momo pede para ela puxar a aura para fora quando ela percebeu a mudança de cor novamente. Depois de fazer isso, os três ficam surpresos ao ver a boneca ganhar vida, enquanto sai correndo da sala e tenta pegá-la. Usando seus poderes psíquicos, Momo subjuga a boneca, que reage com irritação. Momo e Okarun descobrem então com a avó dela que a boneca é a Vovó Turbo, que revelou ter conseguido sobreviver no exorcismo após se colocar dentro de Okarun no último segundo. A Vovó Turbo então afirma que planeja vingar do trio assim que recuperar seus poderes, o que leva Momo a repreender a véia sobre como ela está atualmente vulnerável contra eles. Sabendo disso, Okarun exige que a Vovó Turbo devolva suas bolas, enquanto a ameaça com o talismã. A Vovó Turbo diz para Okarun parar com essa ideia de ameaçar a sua vida, pois isso significaria que ele nunca mais recuperaria suas bolas. Para o desespero de Okarun e Momo, achando que ela estava no controle, a Vovó Turbo pede para Okarun eliminar Momo e a avó dela, em troca de devolver suas bolas. Depois de ouvir isso, Okarun de repente se transforma, demonstrando muita raiva pela véia. Imaginando como isso aconteceu, a avó de Momo explica que enquanto a consciência da Vovó Turbo foi expulsa do corpo de Okarun, seus poderes permaneceram dentro dele, para o desespero da véia monstro. Mas mesmo sendo inimigas, Momo diz à Vovó Turbo que ela não pode odiá-la depois de saber sobre seu ato de gentileza para com as garotas falecidas dentro do túnel, e faz um acordo com ela de que devolverá seus poderes em troca de ajudá-las a encontrar e recuperar as bolas do Okarun. A Vovó Turbo concorda com o acordo, mas infelizmente conta que perdeu as bolas dele. Desesperados, tarde da noite, Momo e Okarun saem para procurar as bolas desaparecidas. Segundo a Vovó Turbo, elas estão cercadas por uma camada dourada de energia espiritual. Como não encontra nada, a Vovó Turbo acha que algum espírito yokai pode ter pego as bolas, já que a força vital delas é tão forte que chama a atenção dessas criaturas. Os três voltam para casa depois de não acharem nenhuma pista. Seiko se oferece para ajudar e diz a Okarun para tomar cuidado e controlar os poderes da Vovó Turbo. No dia seguinte, na escola, alguns colegas se aproximam de Okarun e pedem para que ele apresente Momo para eles. Um dos garotos comenta que a Momo é fofa, e isso faz Okarun ficar pensativo sobre ela ser fofa ou não, no que deixa ele meio doido, tentando esconder os sentimentos, já que só vê ela como amiga. Mas de repente ele ouve o colega contando uma fofoca inadequada sobre Momo e reage com raiva, acabando de se transformar na Vovó Turbo sem querer, assustando todo mundo ao seu redor e ferindo o garoto. Depois de perceber o que fez, Okarun se acalma e pede desculpas e volta para seu lugar, mas a Vovó Turbo não perde chance e sai de surpresa da mochila dele e fica toda animada, feliz por ter visto Okarun se transformando em público. Okarun sai correndo da sala de aula para evitar que a Vovó Turbo seja vista e a ouve tentando convencê-lo de devolver seus poderes. Ele recusa na hora. Logo em seguida, Momo aparece e Okarun se lembra dos pensamentos sobre ela ser fofa, o que deixa totalmente sem jeito. Sem conseguir olhar diretamente para Momo, ele decide fugir, sem perceber que deixou a Vovó Turbo vagando pela escola. Mais tarde, Momo volta para a aula, curiosa sobre o porquê Okarun está evitando ela. A garota ouve de uma amiga que Okarun a defendeu quando os colegas falaram mal dela, o que a deixa surpresa, mas mesmo assim pensativa do porquê evitá-la. Enquanto isso, a garota que levou a lapada seca psíquica da Momo no dia anterior está nos corredores da escola, explicando como ela é bonita e tal, e que tem muita moral, mas relembra o momento da pancada e decide que Momo é má, um demônio, pois ela viu os poderes de Momo e se comparou com asas de demônio. Revoltada, ela começa a espalhar um boato ruim sobre a Momo pela escola. Então a garota tira do bolso a bola dourada, que achou no dia anterior também, acreditando que foi um sinal de que ela está destinada a salvar o mundo. No dia anterior, Aira, essa garota e folgada, foi atingida na cabeça por essa bola dourada, e ao ver uma luz brilhante perto da ferrovia, ficou tão impressionada que pegou a bola para si. Agora, de volta à escola, ela é recebida pelas amigas, que trazem os itens que ela pediu para começar sua missão de salvar o mundo, um rosário e uma bíblia. Logo, Aira se vira e conta às suas amigas que está vendo uma mulher misteriosa de vestido vermelho do lado de fora da escola, mas elas dizem que só ela consegue vê-la. Aira acha então que essa mulher deve ser algum tipo de familiar enviada por Momo para espioná-las. Quando tenta esconder da mulher, dois garotos a veem. Aira disfarça enquanto combina secretamente com as amigas de encontrá-la mais tarde. Mas ali perto, Vovó Turbo
Silco observou toda a conversa. Depois, no topo do prédio da escola, Momo e Okarun conversam com Vovó Turbo, no que ela se desentende, com Okarun tentando acalmá-las. Ela diz que estava procurando pelas bolas, que também viu uma mulher misteriosa. Eles discutem a chance de algum humano ter pegado as bolas douradas de Okarun, o que poderia despertar o poder de ver espíritos e atrair criaturas para atacar essa pessoa. A Vovó Turbo promete contar mais sobre essa tal mulher depois da escola. Mais tarde, Aira começa a pensar que conseguiria mesmo enfrentar Momo e seu suposto familiar, e ao olhar para fora, vê a mulher de vermelho se aproximando. Nos corredores, Momo e Okarun estão com a Vovó Turbo na bolsa. Aira se aproxima assustando os dois e chama Momo para conversar em particular. E Momo percebe que é a mesma garota em quem ela deu uma lapada seca por ela ter debochado de Okarun. Para evitar confusão, Momo concorda em conversar com ela em outro lugar e avisa Okarun que se encontra com ele mais tarde. Quando Momo sai, a Vovó Turbo, escondida na mochila de Okarun, avisa que a mulher misteriosa reapareceu. Depois de seguir Aira até um prédio abandonado, Momo é pega de surpresa. As amigas de Aira a captura e a segura enquanto Aira tenta exorcizá-la usando o rosário e a Bíblia. Irritada com o que está acontecendo, Momo usa seus poderes psíquicos para lançar as garotas para longe. Aira fica chocada ao ver as asas demoníacas de Momo novamente e decide puxar a bola dourada, tentando usá-la para exorcizá-la. Momo percebe que Aira tem uma das bolas de Okarun e tenta explicar o que elas realmente são, que são joias sagradas do garoto, mas Aira não entende. Nesse momento, Momo vê Okarun se aproximando e avisa que Aira tem uma de suas bolas, e é a mulher misteriosa que estavam procurando. Okarun logo corrige Momo, explicando que Aira na verdade é o alvo da mulher misteriosa, que já aparece de repente puxando Aira para longe de Momo. A mulher então declara para Aira que é a sua mãe. Okarun tenta salvar Aira, transformando-se na Vovó Turbo, mas a mulher tem habilidades acrobáticas e desvia facilmente dos ataques dele. Momo então tenta ajudar Okarun quando vê que ele está prestes a ser engolido pela mulher misteriosa, porém a mulher chuta Momo para longe e engole Okarun por completo. Enquanto isso, Aira escuta a mulher dizendo que esperou mais de 10 anos para que ela pudesse vê-la novamente, desde a última vez que elas se encontraram, quando Aira ainda era pequena, uma criança, e a chamou de mãe sem querer. Momo se levanta e Aira sugere que elas se unam para enfrentar a mulher misteriosa. Momo fica confusa, mas a Vovó Turbo explica que tal mulher é a acrobática Silk, uma yokai em um vestido vermelho, famosa por suas habilidades acrobáticas. Silk, então irritada ao ouvir Aira chamar ela de inimiga querendo derrotá-la, engole a garota e culpa Momo pelo mau comportamento dela, da sua suposta filha. Vendo o perigo, Momo pede ajuda à Vovó Turbo, mas a Vovó Turbo responde que está impotente sem seus poderes. Nesse momento, Silk agarra Momo pelo cabelo e começa a girar ela, destruindo tudo quanto é parte do local, exigindo que ela se desculpe e a chame de mãe. Momo se recusa, o que faz com que ela também seja engolida. A Vovó Turbo então enfrenta a Silk e avisa para ela devolver as 3 crianças, ou vai ter consequências, pois Silk engole um pouco do seu próprio cabelo e logo o plano de Momo entra em ação. Ela usa o rosário de isqueiro que Aira tinha e incendiou o cabelo da yokai por dentro, forçando-a a vomitar todos. E após resgatar Aira, Momo e Okarun se preparam para lançar um contra-ataque, agora prontos para enfrentar a acrobática Silk de igual para igual. A cena começa com alguém andando rápido pelas ruas, olhando de um lado para o outro, claramente procurando por alguém. A pessoa parece ansiosa, como se estivesse prestes a encontrar o que procura. A imagem então corta para Silk, atacando Momo e Okarun com tudo, deixando claro que quer afastá-los de Aira para pegá-la de volta de uma vez por todas. Sem perder tempo, Okarun também se transforma e os dois começam a fugir, focados em proteger Aira. Mas o lugar está cheio de obstáculos, móveis quebrados, destroços e tem um monte de coisas espalhadas pelo chão, dificultando cada passo para Okarun, mas tentam seguir em frente. Okarun pergunta o que eles vão fazer, pois ele está com a garota nos braços. Momo diz para continuar correndo, pois tem uma ideia, mas antes que ela consiga fazer qualquer coisa, Silk surge e acerta Momo, jogando ela para longe, que cai ao chão com muita dor. Desesperado, Okarun começa a correr para lá e para cá, tentando distrair Silk e proteger Aira, mas logo é derrubado também. Sem mais nada para impedir seu plano, Silk avança direto em direção a Aira, com um olhar fixo e um sorriso sombrio, dizendo que irá devorá-la e finalmente poderá ficar com a garota para sempre. Mas de repente ela para, como se algo estivesse prendendo no lugar. Então a gente percebe que
que Momo desde o início bolou esse plano de conseguir usar o cabelo queimado de Silk, que agora estão emaranhados e presos em vigas de aço, para prendê-la. Silk tenta se soltar, mas está presa e alguns fios começam a se partir. Então Momo, com as últimas forças, usa seus poderes espirituais para manter Silk no lugar. Mesmo assim, Silk não desiste. Momo pede ajuda para Okarun, que fica hesitante, pois nunca enfrentou nenhum monstro diretamente a não ser fugir. Mas Silk, irritada, ataca Momo diretamente, que grita por ajuda, que faz Okarun se transformar de novo e dar uma cabeçada na barriga de Silk, que a joga contra a parede. Okarun cai no chão completamente exausto depois de usar todo o seu poder. Nesse momento, a Vovó Turbo sai da mochila dele com um olhar desapontado. Ela comenta que mesmo usando o poder dela, o garoto só conseguiu fazer apenas um ataque fraco. Em seguida, Momo pergunta se irá exorcizar Silk, mas a Vovó Turbo diz que a fantasma novata não vai acordar tão cedo depois de levar um ataque daqueles e pede para Momo cuidar de Aira. Fora do barracão, Vovó Turbo pega a bola dourada de Aira e a entrega para Okarun, mas logo ela solta uma notícia chocante, dizendo que Aira está morta. Okarun e Momo ficam em choque, incapazes de acreditar nisso. Os dois correm para ver seus próprios olhos. Vovó Turbo então explica que se uma pessoa comum é possuída por um espírito, a morte dela é quase certa. Mesmo assim, Okarun e Momo não desistem e decidem tentar salvar Aira. Momo começa a usar seus poderes espirituais, pressionando levemente o coração da garota, enquanto Okarun começa a fazer RCP nela, tentando de tudo. Mas nesse momento, Silk já está de pé novamente e, observando a tentativa deles, diz que só isso não será o suficiente para salvar a garota. Ela decide transferir parte de sua própria energia vital para fazer Aira voltar à vida. Momo hesita, desconfiada, e diz que não confia em Silk, acreditando que ela pode tentar devorar Aira de novo. Silk, para provar suas intenções, destrói sua própria boca e mostra que não consegue mais consumir ninguém. Ela garante a Momo que pode confiar nela. Vovó Turbo, vendo isso, também confirma que essa é realmente a única maneira de salvar Aira. Relutante, Momo concorda e pede para que Okarun se transforme e fique em alerta caso Silk tente algo. A tensão aumenta enquanto todos se preparam para a próxima tentativa de salvar Aira. Quando a Silk começa a transferir sua aura para a garota, imagens do seu passado doloroso começam a invadir a mente de Momo. E vemos Silk em uma vida difícil, como mãe solteira, trabalhando duro em 2 ou até 3 empregos para dar o melhor para sua filha. A única alegria que ela tinha era a menina, sua razão para continuar enfrentando as dificuldades. Porém, um dia a tragédia acontece. 2 homens entram em sua casa e começam a agredi-la brutalmente. Eles batem tanto no que deixa à beira da morte. Percebemos que a pessoa que corria no começo do episódio, tentando desesperadamente salvar alguém, era Silk, tentando proteger a sua filha, mas não conseguiu e acaba desmaiando em seguida. A cena muda e é revelado que esses agiotas bateram tanto nela que ela perdeu as suas memórias. Ela não consegue se lembrar de nada e nem do que aconteceu e nem de quem perdeu, que no caso a sua filha. Então ela começa a dançar à noite, fazer passes de balé e essas coisas. E em seguida vemos Silk sozinha no meio da estrada, sem saber para onde ir. De repente, Aira aparece, tocando em sua mão e a chamando de mãe. Mas ela se enganou, pois sua mãe morreu quando ela ainda era muito nova. E ao ver Silk, ela, sem saber, a confunde com sua própria mãe. Nesse momento, Silk se transforma em um espírito, como se estivesse finalmente aceitado o seu novo estado. A cena muda novamente e agora vemos Momo se assustando e começando a chorar ao entender o que aconteceu. Okarun, vendo Momo tão abalada, acredita que Silk tenha feito algo e decide atacá-la. Porém, Momo intervém e consegue impedi-lo, tentando evitar mais confusão. Aira finalmente acorda, conseguindo assim Momo ter sucesso na transferência de aura. Silk, agora em um estado vulnerável, começando a desintegrar, decide acabar com tudo, pois acabou machucando Aira. Os pedaços de seu corpo começam a cair, como se estivesse se transformando em cinzas. A imagem é dolorosa. Momo, observando tudo aquilo, se desespera e pergunta para a Vovó Turbo o que está acontecendo com Silk. A Vovó Turbo então explica que a aura de Silk, sua força vital, já foi transferida para Aira. Sem essa energia vital, Silk não pode mais existir. Ela vai desaparecer e ninguém se livrará dela, nem os vivos e nem os mortos. E ela se tornará algo inexistente para sempre. Momo, desesperada, pergunta se dá para fazer algo para ajudar Silk, fazer a passagem de boas, mas isso depende do coração dela. Desintegrando, Silk pensa que deveria ter brincado mais, comprado mais roupas, passado mais tempo com sua filha e decide pedir perdão por isso. Mas nesse momento, Aira não consegue conter suas emoções. Ela corre para os braços de Silk, a abraça
abraçando e chorando, dizendo que a ama, que foi a melhor mãe de todas, enquanto a transformação final de Silk se transforma totalmente em cinzas. Após a batalha, Momo convida Aira para a sua casa, pensando em fazer as pazes. Ela acha que foi rude com a garota quando deixou cair a bacia na cabeça dela na primeira vez que se encontraram. Então Momo pede desculpas, mas também exige que Aira peça desculpas a Okarun por brincar com os sentimentos dele. Aira, por sua vez, diz que não guarda mágoa de Momo, mas que a vê como um demônio, o que deixa Momo irritada, já que ela insiste que não é nada disso. Ao ouvir isso, Aira direciona sua atenção para Okarun e Seiko, afirmando que a transformação do menino na vovó Turbo e a Seiko ser muito jovem é a prova de que ela está certa sobre Momo e os outros serem demônios. Seiko estava por perto, elogia Aira ao escutar isso, mas começa a achar que Momo realmente é um demônio. Isso deixa Momo bem irritada, e logo as duas garotas começam a discutir feio. No final, Aira avisa que vai voltar para enfrentar Momo de novo e derrubá-la, e Momo responde que aceita o desafio, mas antes de sair, Aira pergunta ao Karun por que ele escolheu salvá-la, mesmo ele sendo um demônio. O Karun responde a Aira que é natural querer ajudar os outros, o que a deixa surpresa. Ela percebe, um pouco chocada, que ainda tem algo de humano dentro do garoto. Antes de sair, Aira diz para o Karun que voltará para libertá-lo das garras de Momo, corando enquanto se despede, o que deixa Momo bastante surpresa. Aira sai pensando que não pode continuar alimentando esses sentimentos por Okarun, já que ele é um demônio e ela uma humana. Mais tarde, Okarun tem sua bola de ouro esquerda colocada de volta em sua virilha, com a ajuda da vovó Turbo e de Seiko, estilo um jogo de beisebol. Quando a bola retorna, Seiko pede para Okarun pular para ajudar a encaixar a bola corretamente, o que acaba acontecendo para a alegria de Okarun e dos outros. No dia seguinte, na escola, Momo diz a Okarun que eles deveriam se encontrar no terraço durante o almoço para procurar pela sua outra bola, a bola direita. Mas Okarun, para surpresa de Momo, diz que prefere passar esse tempo e o restante do dia terminando uma redação. Momo então concorda e decide então almoçar com suas amigas, mas começa a se perguntar se Okarun está tentando esconder algo dela. Mikio pergunta a Momo se Okarun estaria interessado em outra garota, o que a faz pensar em Aira, mesmo pensando que não seja o caso. Momo logo começa a duvidar disso e decide comprar algo para ela e Mikio beber. No caminho, ela começa a se perguntar por que está sentindo algo estranho e até cogita em dar uma olhada em Okarun, mas em uma reviravolta inesperada no pátio, Momo fica completamente chocada ao ver Okarun em cima de Aira. Fora da escola, Okarun treina sozinho para se preparar para o próximo encontro com os inimigos paranormal, seguindo os exercícios recomendados pela vovó Seiko. Ele faz flexões, abdominais, alongamentos e agachamentos, se desafiando a completar 5 séries de 100 repetições. Quando está no meio do treinamento, Aira aparece de surpresa para confessar seus sentimentos, tentando beijá-lo, mesmo ela dizendo que ele é um demônio e ela uma humana. Okarun, logo surpreso, recua, chocado, e pergunta por que achou que seria apropriado a fazer isso. Aira, um pouco sem jeito, explica que leu sobre esse tipo de abordagem em um livro que seu pai tinha guardado em sua casa. Pai malandrinho esse. Enquanto tenta se declarar novamente, Aira começa a avançar em direção ao Karun. Ele tenta bloquear seus movimentos, mas eles tropeçam e ele acaba caindo em cima dela, o que deixa os dois em uma situação embaraçosa. Okarun, ainda surpreso com tudo, fica mais chocado ainda quando vê Momo, que estava observando a cena. Okarun tenta se explicar, mas Aira pede para Okarun beijá-lo na hora, fazendo até biquinho. Logo, Momo, visivelmente decepcionada, expressa sua frustração com Okarun e sem dar tempo para explicações. O garoto corre atrás dela para tentar esclarecer o mal-entendido, mas Momo recusa ouvir o que ele tem a dizer, especialmente depois dele mentir sobre estar terminando uma redação, e retorna rapidamente para sua sala, deixando Okarun ainda mais confuso e frustrado. Mais tarde, durante as aulas, Momo não consegue parar de pensar na cena que viu antes e começa a ficar tão irritada que começa a se bater. Suas amigas ficam preocupadas, achando que ela pode ter sido possuída pelo espírito do camarão. Enquanto isso, Okarun está determinado a consertar as coisas com Momo, achando que não precisa esconder nada, enquanto continua malhando durante a aula. De repente, a sala de aula é inundada com água, e quando Okarun percebe, a sala está completamente vazia. Ele ouve gritos e corre para o corredor, onde encontra Aira. Ela acha que a inundação e o cenário estranho foram causados por Momo, mas Okarun decide seguir atrás da garota, sentindo que já passou por uma situação parecida antes. Enquanto isso, Momo percebe que não consegue abrir as janelas para escapar da água, que continua subindo.
subindo. Ela se irrita com a situação e se pergunta se Okarun está passando pelo mesmo problema, mas logo se frustra e fica com raiva do garoto, lembrando da situação anterior. Mas Momo sente algo vindo em sua direção. Ela olha e se depara com um monstro parecendo um dinossauro. Momo tenta se esconder do monstro, mas acaba fazendo uma onda na água, o que chama a atenção do monstro. Ele se aproxima e solta uma explosão verde da boca, destruindo todas as salas, incluindo o lugar onde Momo estava escondida. Felizmente, ela consegue escapar a tempo e se pergunta onde está Okarun após a criatura ir embora. Enquanto isso, Okarun e Aira também ouvem um barulho causado pelo monstro. Okarun lembra de uma situação parecida quando enfrentou um monstro lutador de sumô com Momo. Logo, ele diz a Aira que a única forma de escapar desse espaço em que estão é derrotando o alienígena que apareceu na escola. Os dois são então confrontados por um alienígena com cabeça de caranguejo que avança para atacá-los rapidamente. Okarun logo entra em sua forma Vovó Turbo para escapar do golpe e proteger Aira do ataque. Em seguida, ele pede para a garota fugir, dizendo que ele vai lidar com o alienígena. Porém, antes que ele consiga fazer algo, Okarun é pego por uma psicocinese, o que impede de se mover, se transformando na hora. E logo nos é revelado que na verdade os responsáveis são os Serpianos, aqueles inimigos antigos do primeiro episódio. Aira tenta enfrentar os Serpos com seu crucifixo, mas rapidamente é repelida para longe, sem problema nenhum, sendo avisada para não atrapalhar. Os Serpos explicam ao Okarun que vieram pegar suas bananas, pois querem absorver os seus poderes sobrenaturais, pois ficaram impressionados da última vez. Okarun, agora sem conseguir retornar à sua forma Vovó Turbo, luta para se livrar dos Serpos, mas seus inimigos começam a rasgar suas roupas enquanto se preparam para a extração dos seus poderes. Mas nesse momento, Arya, determinada a ajudar, usa seus novos poderes da acrobática Silk e ataca os Serpos, conseguindo salvar Okarun. Ela percebe nesse momento que realmente possui habilidades especiais e sente que foi escolhida para algo importante. Após libertar Okarun, ela desafia os aliens para parar com seus planos. Aira pergunta ao Okarun se ele está bem, mas fica envergonhada de olhar para ele peladão, pensando que Okarun quer firmar o compromisso com ela. O Serpo nordestino percebe que Aira também é sobre-humana, como Okarun, o que lhe explica como ela é capaz de entrar no espaço dimensional deles, fazendo o alienígena com cabeça de caranguejo lutar contra a garota de perto, enquanto ele ataca com seus poderes psíquicos à distância, o que irrita o alienígena com cabeça de caranguejo, já que ele também fica preso no fogo cruzado. Aira consegue desviar de todos os socos lançados contra ela pelo alienígena com cabeça de caranguejo. Ela o chuta, mas o monstro defende, somente para chutá-lo para o teto, enfincando sua cabeça e não conseguindo sair de lá. Então Aira se prepara para a luta contra o Serpo, mas o alienígena usa seus poderes psíquicos para prender Aira contra a parede e fica encantado ao ver que há mais de um humano com os poderes sobre-humanos. Aira diz que ela é escolhida e a luz da esperança virá, mas o caranguejo se solta do teto e logo dá um socão devastador em Aira, que manda através das paredes da sala. No momento que eles vão começar seus planos, Okarun intervém para proteger a garota do Serpo, dizendo que irá enfrentá-los, mesmo sem roupa, só que são mais uma vez pegos pela psicocinese dos três alienígenas, que cancela a habilidade sobrenatural humana. Essa psicocinese é denominada como Zona Incrível, mas tem um defeito na técnica. Os aliens não podem entrar nela, mas resolve isso com o cabeça de caranguejo que contratou, que entra na barreira e começa a socar Okarun enquanto ele está caído. Porém, eles não contavam com a astúcia de Okarun, que consegue se transformar e dar uma cabeçada no caranguejo jogando contra a parede. Os aliens percebem que tem algo errado, pois seus poderes foram cancelados momentaneamente. E logo percebemos que Momo, que cancelou a psicocinese dos Serpos, com a psicocinese dela, para o choque deles ao ver a garota novamente. Momo fica irritada de ver seu rosto mais uma vez, pois ela se irritou demais do último encontro. Okarun fica feliz em ver Momo novamente, mas a garota diz para ele não se virar para ela enquanto ele está sem roupas. Aira fica descontente, pois Momo a salvou, mas diz que vai cooperar na batalha para derrotar os Serpos. Momo então reage em choque ao ver que Aira está transformada na sedosa Silk. Logo, a garota diz que mesmo lutando ao lado de Momo, ela se recusa a entregar Ken a ela. Momo entra em choque e acidentalmente cessa sua psicocinese, fazendo com que Aira e Okarun se tornem alvos para os Serpos.
Com os dois mais uma vez sendo vítimas de sua psicocinese, o Serpus usa essa oportunidade para forçar o seu subordinado com cabeça de caranguejo a lutar por eles, mas ele está nocauteado pelo golpe do Ocarun. Então, sem tempo a perder, o Serpo injeta um soro de aumento de desempenho no monstro, fazendo ele se transformar. Agora, em uma nova forma aprimorada, o alien com cabeça de caranguejo ataca Ocarun e Aira com vários socos de onda de choque, enquanto eles não conseguem se mover, mas logo é impedido por Momo, depois que ela consegue se recompor para usar seus poderes psíquicos em direção aos seus inimigos, alegando que quem falar de Takakura perto dela vai ser eliminado. Os Serpos pedem para o alienígena caranguejo mirar em Momo, mas Ocarun e Aira entram em suas transformações para lutar contra o alienígena caranguejo. Aira tenta atacar, mas leva um golpe certeiro que vai parar no teto também. Quando ela se solta, o caranguejo tenta dar um golpe para finalizá-la, mas Ocarun salva Aira, conseguindo ver os golpes do monstro. Logo, Aira e Ocarun, em uma forma de dança acrobática, conseguem atacar o monstro em seus pontos fracos. Embora eles tenham um bom desempenho juntos, Momo aconselha a não lutarem tão perto, para não se tornarem alvos mais fáceis, mas Aira interpreta isso de outra maneira, como se Momo estivesse com ciúmes, o que a garota nega. Ocarun comenta o quão bom é o conselho, mas acidentalmente faz com que Momo perca o foco de sua psicocinese após ficar em choque novamente. Enquanto isso, o alienígena caranguejo fica desapontado, pois o Serpus decidiu diminuir seu salário por seu mau desempenho em batalha. Logo, o conflito entre os dois lados opostos é interrompido, depois que a água sob seus pés de repente sobe e inunda o espaço-tempo. Depois de chegar à superfície junto com Ocarun e Aira, Momo descobre que as paredes e o teto também se transformaram em água e olha para baixo, em choque ao ver a criatura que ela encontrou anteriormente nadando acima deles. Após Ocarun identificar a criatura como Nessie, ele, Momo e Aira imediatamente nadam para longe enquanto ela começa a atacar os Serpos. Apesar dos alienígenas contratá-lo para atacar Momo, enquanto nadava abaixo deles, o alienígena caranguejo aprimorado envia um soco de onda de choque subaquático para atingir Aira e mandá-la para cima. Apesar de afirmar a eles que seus socos são mais fortes debaixo d'água, o alienígena caranguejo aprimorado revela a Momo e Ocarun que ele não tem guerras para respirar debaixo d'água, começando a se afogar, tendo que ir até a superfície para pegar um pouco de ar. Com uma oportunidade de contra-atacar, Ocarun se transforma para usar sua força nas pernas para nadar mais rápido possível, só que infelizmente ele descobre que a Vovó Turbo não sabe nadar, quase se afogando. Depois de voltar, os dois continuam nadando para longe dos ataques do alienígena caranguejo. Ocarun diz a Momo que ele chamará a atenção do alienígena, enquanto Momo vai ajudar Aira, pois ela pode se afogar e ir de base. Momo acha a ideia problemática e acaba discutindo com Ocarun, depois de trazer à tona seu incidente anterior com Aira na escola, mostrando que ela está chateada e com ciúmes pelo que viu mais cedo na escola. Ocarun diz a Momo que ela entendeu errado e quer falar a verdade para ela, pois ele não se importa com que os outros entendam errado, mas Momo é diferente, ele quer falar a verdade para ela entender a situação, mas a chance de Ocarun é interrompida pelo alienígena caranguejo aprimorado, fazendo os dois desviarem dos golpes, mergulhando antes de ser atingido pela onda de choque subaquática do alienígena. Depois de uma troca intensa de olhares, Ocarun se afasta de Momo, pedindo perdão, mas isso faz Momo ter uma ideia. A garota desenvolve a ideia de usar os seus poderes em Ocarun para fazê-lo agir como uma prancha para se mover mais rápido na água. Enquanto está em cima do garoto, Momo envia Ocarun para cima para pegar Aira e sair dali. Logo, a garota, vendo Aira numa situação ruim, usa seus poderes para forçar a água para fora de seu corpo para que ela respire novamente. Vendo a resistência extra à água de suas roupas, que está dificultando a movimentação, Momo tira elas e diz para Aira fazer o mesmo, apesar de recusar inicialmente. Enquanto lá embaixo, o alienígena caranguejo percebe um Serpo nadando perto dele e pede que lhe seja dado um pouco mais de tempo para caçá-los. No entanto, ele
ele fica chocado ao descobrir que é uma cabeça decepada causada pelo Nessie. Um Serpo então nada em direção ao alienígena caranguejo para usar seus cabos corporais para se fundir com ele e Nessie, como uma forma de fazer melhor o uso de cada uma de suas habilidades. Enquanto Momo, Okarun e Aira se preparam para mergulhar para enfrentar seus inimigos novamente, os três de repente olham para baixo para ver uma grande criatura fundida. Momo e Okarun e Aira nadam para longe do Serpo Nessie, enquanto ele começa a disparar os lasers de sua boca. Depois que as rajadas de água cessam, Momo, Okarun e Aira notam a criatura fundida sugando a água de suas guerras, revelando a eles que ele precisa recarregar para continuar atacando. Aproveitando a oportunidade, Aira usa seus cabelos e agarra o pescoço do monstro para se puxar em direção a ele e enviar um chute voador. No entanto, o Serpo Nessie intercepta seu ataque com um soco e envia uma sequência monstruosa de socos de onda de choque, enquanto ele explica que ele é o lutador de combate corpo a corpo devido aos braços do alienígena caranguejo. Já na sequência, o monstro solta uma rajada de laser para finalizar Aira, no que é salva por Okarun e Momo. Depois disso, os três entram em uma discussão com a tentativa de descobrir a maneira de lutar contra o Serpo Nessie. Mas depois que Okarun aponta que o monstro tem os braços de camarão louva-a-Deus do alienígena caranguejo, Momo desenvolve uma ideia. Os três então se separam após serem atingidos por um soco de uma onda de choque do monstro. E vendo Momo como sendo a mais perigosa, o Serpo Nessie se prepara para eliminá-la. Enquanto ele se prepara para atacá-la, Momo usa seus poderes para separar a água restante dos braços do camarão, se rasgando devido a eles serem incapazes de suportar o poder enquanto estão fora da água. O monstro então recorre a prender Momo pelos dentes e mergulha na água para recarregar outra explosão de água para dar um fim à garota. Mas Aira usa seus cabelos para agarrar o monstro novamente e Okarun usa seus poderes para eliminar o monstro de uma vez pelo caminho criado por Aira e Momo, pegando a garota no caminho e retornando à sua realidade, juntos e abraçados. Só que tem um porém, ambos estavam sem nada. Okarun e Momo agradecem por retornar aos corredores da escola, porém todos estavam olhando para eles naquela situação, fazendo os dois correrem desesperadamente, encontrando Aira pelo caminho. Mais tarde, os três são forçados a se explicar para a enfermeira da escola sobre o que aconteceu antes, mas logo são deixados sozinhos depois que a enfermeira é informada por um membro da equipe que recebeu um telefonema. Ela sai surrando o velho por entrar na sala sem bater. Momo fica estressada com a humilhação pública por conta dos aliens. Já Aira fica pensando como isso pode afetar a popularidade dela na escola. Okarun diz que os aliens estavam atrás da vovó Turbo, querendo os poderes para eles. Momo então descobre por Aira que a garota despertou seus poderes da Silk durante a luta e imagina que isso deve ser o fato dela possuir a aura da yokai. Okarun acredita que isso é motivo suficiente para torná-la um alvo para alienígenas também, no que faz Aira pensar que o garoto esteja preocupado com ela. Momo não entende do porquê eles não atacam diretamente os yokais ao invés deles. Okarun logo conecta os pontos e percebe que os demônios e os yokais estão protegendo a terra dos aliens, e é por isso que eles não conseguem invadir a terra, e especula que os aliens estão atrás das pessoas que têm poderes de yokai, como ele e Aira, para avançar mais um pouco suas tecnologias, podendo já estar em posse da bola do garoto para tal feito, precisando sair para procurar logo. Momo não entende nada do plano, mas está focado em ajudar, e Aira diz que ela é a única salvação deles, deixando Okarun desanimado. Mas preocupado com o constrangimento anterior, Momo ouve Aira tendo a ideia de culpá-la pelo incidente, pois Momo pediu para ela tirar as vestimentas e decidiu não ligar para isso e fala para a garota fazer o que ela quiser, já que ela não quer ficar pedindo desculpas. Logo as amigas de Aira aparecem, culpando Momo também pelo mico que sua amiga passou. Então elas saem, pensando que Momo é a culpada, no que a garota caga pra elas. Com os dois agora sozinhos, Momo exige que Okarun se explique sobre o incidente entre ele e Aira. Então ele diz a Momo que ele acabou caindo em cima de Aira, depois que ele tentou empurrá-la para longe, pois ela queria o beijar, e ele não. Momo então pergunta a ele por que ele estava naquele local sozinho, no que Okarun explica que ele estava se exercitando para se tornar mais forte, e que ele não queria que ela soubesse para agir de forma legal na frente dela. Momo acha esse motivo engraçado,
e começa a provocá-lo para explicar melhor por que ele queria que ela pensasse que ele era legal. Sentindo-se muito envergonhado para fazer isso, Okarun se prepara para ir embora e diz a Momo que ele não vai culpá-la pelo incidente. Mas antes dele sair, Momo o chama, ficando envergonhada, rolando um clima entre eles e troca de olhares. Mas logo eles são interrompidos pelas amigas de Momo que chegam na sala, dizendo que ela desapareceu do nada no meio da aula e depois estava com Okarun numa situação complicada na frente da turma D e pergunta o que está acontecendo. Momo decide não entrar em detalhes. Miko pergunta se Momo conhece Aira Shiratori, no que ela diz que conhece. Logo Miko teoriza sobre o que aconteceu e conclui que Momo brigou com Aira por Okarun, como uma briga de gladiadoras, pois ela estava vendo um camarão e pensando que queria aprender a socar igual a ele para se vingar da garota, fazendo Momo negar isso, no que a culpa se volta para Okarun. Enquanto isso, Aira é consolada por seus colegas de classe, enquanto tenta agir inocentemente para sua alegria, tudo estava funcionando a seu favor. Mas sua satisfação diminui depois de ouvir suas colegas de sala falando mal de Momo, acreditando que ela é a responsável por fazer coisas com Aira, e começam a falar sobre os boatos de Momo que ouviram pela escola, dizendo que ela merece uma surra por ter mexido com a garota. Mas se sentindo culpada, Aira confessa a seus colegas de classe que foi ela quem inventou aquelas mentiras sobre Momo e pede que parem de falar mal dela, o que então leva a Aira a sair da sala de aula enquanto seus colegas estão em choque. Depois de expressar sua decepção e tristeza por sua popularidade do lado de fora da escola, Momo aparece para conversar com Aira. A garota pergunta se ela seguiu com seu plano de jogar a culpa do incidente nela. Aira diz que falou tudo e que todos estavam irritados com Momo, mas Momo diz à garota que ela percebeu que ela estava mentindo, pois percebeu que estava sozinha, o que irrita Aira. As duas então se veem confrontados pelo monstro caranguejo, que voltou ao normal, que fala em ganhar renda extra para sua família. Momo e Aira se preparam para o confronto, mas veem o monstro caranguejo caindo de exaustão devido à substância branca escorrendo em seu corpo. Depois de ter um sonho com seu filho Chiquitita, o caranguejo acorda e se encontra na casa de Seiko, sendo vigiado por Momo e os demais. Logo, Momo diz à avó que o monstro caranguejo é a prova que alienígenas existem, mas Seiko explica que não é um alien, e sim um Kappa, gerando uma discussão. Tendo tratado dele, Aira pergunta o que eles devem fazer com ele, já que ele pode tentar enganá-los novamente. O caranguejo se levanta, faz com que os quatro levantem a guarda, com Momo avisando que Seiko está com eles para apoiá-los. Depois que ele começa a se mover da cama e olha para baixo, ele vê um prato de curry. Percebendo isso, Momo diz a ele que eles fizeram isso para o caranguejo, embora não saibam que tipo de comida eles comem. Tendo recebido atenção médica e sido tratado com gentileza, o Kappa desaba em lágrimas e promete que ele nunca mais tentará machucá-los. Depois de comer um jantar conturbado, cheio de rivalidade com Momo, Okarun, Seiko, Aira e a vovó Turbo, o Kappa conta aos outros sobre sua situação e tentar ganhar dinheiro para a transfusão de sangue de seu filho doente, pois ele precisa de sangue novo todos os dias. Sua esposa se foi com a mesma doença e tenta conseguir o trabalho como estes para conseguir moedas estrangeiras para manter seu filho vivo. Após ouvir toda a história do Kappa, Okarun oferece ao monstro o seu Bilal para ele vender. Momo diz a Okarun que isso não resolveria o problema do Kappa, pois ele precisa ganhar dinheiro consistente para a transfusão diária de seu filho. Apesar desse fato, Okarun deixa claro para Momo que ele realmente quer ajudá-lo. Aira então dá seu apoio, dizendo ao Okarun que ele receberá o seu Bilal de volta assim que for vendido, apenas para deixar Momo irritada. Apesar de sua gentil oferta, o monstro diz a Okarun que ele não quer causar mais problemas para ele ou seus amigos e se prepara para ir embora. No entanto, Seiko o impede para sentir o cheiro de sangue dele, dizendo que o sangue dele fede e tem um cheiro familiar, no que faz ele beber uma caixa de leite. E após beber o leite, o Kappa então confirma que o leite é a mesma substância que o sangue de sua raça, o que dá a Seiko a ideia de pedir a um amigo fazendeiro uma vaca para o Kappa levar para sua casa, para cuidar de seu filho. Enquanto ele leva a vaca para sua nave, o monstro Kappa agradece aos outros pela ajuda e que ele está em dívida com eles, indo embora com todos se despedindo dele em uma velocidade surreal. Momo pergunta a Seiko se acredita em aliens agora, mas ela diz que é só um Kappa, no que Okarun diz que Kappa é considerado aliens.
Pouco depois, Momo e Okarun e Aira imploram para Seiko comprar novos uniformes para eles, mas ela percebe algo em Momo e decide comprar apenas para Okarun e Aira. Momo retruca do porquê ela não vai ganhar. Logo, Seiko diz à garota que ela só comprará o dela se fizer uma imitação de Hiroshi Abe, depois de ter percebido que suas intenções eram explorar meios financeiros de adulto. Momo escolhe fazer o que sua avó pediu. Logo, alguém chega e a garota é forçada a atender a porta fazendo a imitação. E como uma dublagem brasileira, eles adaptaram a imitação de Momo em Toguro de Yu Yu Hakusho, que ficou fera demais. E ao abrir a porta, Momo fica chocada ao ver Didi, seu amigo de infância e seu primeiro amor, no que Okarun fica em choque ao descobrir isso através da vovó Seiko. Enquanto Momo fica surpresa ao ver Didi na sua frente, Okarun analisa o garoto de cima a baixo e percebe que o garoto é estiloso e que suas roupas o faz parecer durão, pique jogador. Mas quando o garoto abre a boca para falar, decepciona total com suas gracinhas, se mostrando ser um bobão para todos, zoando e elogiando a Momo ao mesmo tempo, deixando a garota irritada. Depois de conversar com o Didi, Seiko diz a ele para se sentir confortável em sua casa. Momo, sem entender, fica chocada ao saber de sua avó que Didi ficará com eles por algum tempo, deixando a garota extremamente irritada, recusando ele da casa, enquanto o garoto zoa ela, fazendo com que a notícia também seja um choque para Okarun. Aira, com seu jeito doido, interpreta totalmente errada a situação pela mudança de Didi para a casa da garota, vendo como sinal de que Momo está reunindo aliados para uma grande batalha, e sai da casa declarando a ela que a impedirá, criando o seu exército também, para grande aborrecimento de Momo por estar lidando com Aira e Didi. Okarun também se prepara para sair, logo vai andando aquela passada decepcionado com o que ouviu, mas Momo diz que eles se verão amanhã e pede para Okarun também dizer, mas após dizer, Okarun fica envergonhado e vai embora, no que faz Momo se sentir assim também, rolando novamente um clima e ficando por aí mesmo. Dentro da casa, Momo exige uma explicação de sua avó sobre o motivo de Didi estar se mudando para sua casa. Seiko diz a Momo que é devido aos pais dele estarem hospitalizados e fica satisfeita com os elogios que Didi está dando a ela enquanto ele come. Enquanto lava a louça com Momo, Didi diz a ela que se arrepende das vezes em que zombou dela por realizar seu ritual passado quando eram crianças, e também diz a ela que agora pode ver espíritos. Momo fica chocada com isso e imediatamente pergunta se ele por acaso encontrou uma bola dourada, mas depois de fazê-lo ficar confuso, ela o faz ignorar essa pergunta, enquanto ouve a sua história sobre como ele, após se mudar com seus pais, começou a sentir que tinha algo errado na casa. Então, ouve sua história sobre como ele, após se mudar com seus pais, começou a sentir e ver espíritos. Ele sentiu que tinha algo errado na casa, mas seus pais não acreditavam. Mas algum tempo depois, ele passou a ser assombrado por um espírito maligno que aparece para ele várias vezes. Depois disso, seus pais ficaram doentes. Eles chamaram vários médiums e exorcistas famosos para acabar com o problema, mas 3 deles acabando tirando a sua própria life, o que levou a procurar a ajuda de Seiko, depois que os exorcistas lhe disseram que ela seria o último recurso. Depois de explicar a situação, Momo recebe um pedido de desculpas pela zombaria passada e por tê-la envolvido em seu problema. Momo então diz para ele não se preocupar, pois a vovó Seiko é dura na queda e vai derrotar esses espíritos com um golpe. Mas Seiko informa Momo que ela será a única a lidar com essa tarefa, já que seus poderes só funcionam dentro da cidade de Kamikoshi, e que a situação de Didi pode estar ligada à bola dourada de Okarun, já que Didi agora vê espíritos. Seiko extorque Momo dizendo que se a garota aceitar o trampo, ela estaria disposta a comprar seus novos uniformes. No outro dia na escola, Didi faz sua apresentação aos seus colegas de classe, pois foi transferido, mas o garoto é rápido nas ideias, que rapidamente mete o louco em uma colega de classe, pedindo até o WhatsApp da morena. Após ser apresentado, ele se senta do lado de Momo, que tenta ignorá-lo, mas logo suas amigas caem no papinho dele, dizendo que ele é gatinho. A sala de Momo então descobre que Didi está morando com Momo e ainda acrescenta que eles são 2 pombinhos, deixando Momo irritada, porque pode gerar boatos bizarros na escola, fazendo ela estrangular ele. Suas amigas dizem que isso não tá certo, pois Momo tem o Okarun. Falando em Okarun, ele está incomodado, sentindo ciúmes, imaginando que Momo pode cortar laços com ele, não querendo mais falar em ocultismo e nem querer se reunir mais no intervalo da escola, começando um relacionamento com Didi, pois ele foi o seu primeiro amor, no que faz ele treinar em
incansavelmente durante o almoço para ficar shapeado. Mas do nada Momo aparece para almoçar com ele, para se certificar de que algo como o incidente com Aira não venha acontecer novamente. Vendo que Okarun está ocupado levantando os pesos, Momo pede para dar comida na boquinha do garoto, deixando ele sem graça, mas querendo muito. Só que eles são interrompidos por Gigi, que oferece a Momo seu iogurte favorito como um presente, deixando a garota feliz. Ao ver a cena de Momo se divertindo com o garoto, Okarun vai embora, pensando que seria melhor para Momo não se envolver mais com ele. Ele então, ao olhar para os corredores, vê um boneco anatômico correndo em sua direção do nada e grita para Momo correr. Chocada com isso, Momo se prepara para usar seus poderes para detê-lo. No entanto, ela é empurrada por Gigi para evitar a ser atingida, mas na hora que o boneco pula sobre eles, Momo olha para cima, vendo uma bola brilhante presa ao boneco e acredita que é a bola de Okarun. Momo usa seus poderes para parar o boneco, mas acaba sendo puxado ao longo do caminho, junto com Gigi, que estava segurando ela, fazendo com que Okarun os persiga para resgatá-los. Okarun, vendo que o boneco é rápido, se transforma para alcançá-los, enquanto Momo continua tentando segurar o boneco com seus poderes. Mas o boneco cria distância entre eles, correndo em cima das casas. Momo então usa seus poderes psíquicos para agarrar Okarun, mas acaba sendo arremessada em direção ao ônibus. E no último momento, Okarun, com seus poderes, tira Momo e Gigi do caminho e os joga em suas costas. Enquanto cavalga nele, Momo diz a Gigi que o monstro que ele tá batendo é na verdade Okarun transformado. Ainda no pega-pega, Okarun e Gigi tentam ajudar Momo a parar o boneco anatômico, enquanto ela ainda o segura, agarrando em um telhado. Para escapar da prisão de Momo, o boneco se desmonta todo, conseguindo fugir com o sucesso deles e se montando de volta. Eles perdem o boneco de vista, mas Momo começa a bater em sua mão, escutando gritos. Ela logo vai procurando e deixando Okarun e Gigi confusos. Mas após bater novamente e escutar mais gritos, ela o encontra caído em um ferro velho, resmungando que faltava pouco. Momo então revela que quando o boneco se desmontou para fugir, ele deixou o coração cair, e ela atingiu o coração somente para encontrá-lo. Momo diz a ele que eles não desejam machucá-lo e que tudo o que ela quer é inspecionar a bola dourada presa a ele. Os três então ouvem uma voz feminina vindo do lixo, chamando pelo boneco anatômico, que se chama Taru. Taru corre em direção ao lixo para desenterrar uma outra boneca anatômica feminina chamada Hana, o que ele estava ansioso para ver, e se declara totalmente para ela depois que ela tenta fazê-la abandoná-la, pois ela é uma boneca ultrapassada. Enquanto isso, Okarun reflete sobre como as palavras de Taru para Hana estão conectadas ao seu relacionamento com Momo, fazendo ele perceber que ele tem sentimentos por ela e que precisa se declarar. Depois de levar Hana para casa, Okarun se ajoelha junto de Momo e Gigi e implora para Seiko acolhê-la. Seiko diz a Okarun para deixar Hana ficar em sua casa, mas é informada de que a casa da vovó Seiko é a mais segura. Momo também diz que eles permitiram que a vovó Turbo ficasse com eles. Quanto a Taru, Momo explica para sua avó que ele voltou para a sala de aula de ciência na escola, mas só concordará em ficar se puder ver Hana durante a noite, e que a bola brilhante que ele tinha era na verdade um enfeite de Natal, em vez de ser a bola de Okarun. Depois que os três imploram para ela, Seiko dá permissão para Hana ficar, desde que seu relacionamento com Taru não causa problemas para os vizinhos. Ela então vai até a cozinha para preparar o jantar. Enquanto Momo está se ajeitando, Gigi diz a ela e Okarun que ele ficou impressionado com seus poderes. Momo pede para ele sair da frente e logo começa a brincar com ela. Ao ver Gigi se aproximar demais de Momo, que começa a sorrir com sua brincadeira, Okarun se lembra da confissão de Taru para Hana e se motiva a interromper, dizendo à garota que havia sujeira nela. Ele então diz a ela que decidiu que não vai mais se conter e vai se levantar e lutar, levando ele a cantar a letra de uma música que leva Gigi a cantar junto com ele, para grande aborrecimento de Momo, que eles estavam atrapalhando a sua arrumação de mesa. Seiko grita para eles se acalmarem e diz a Momo para arrumar as coisas para sua estadia na casa de Gigi no final de semana, para limpar a causa da maldição. Okarun reage em choque, pensando que serão apenas os dois, mas ele fica tranquilo, pois Momo estava planejando em convidá-lo para tornar a missão mais fácil para ela. Ao ouvir isso, Okarun declara sua determinação em ver que a tarefa seja concluída e que Gigi possa voltar a morar em sua casa novamente. Tarde da noite, na escola, alguns alunos estão explorando o local escuro, mas Taru sai correndo da escola para ir ver Hana. Enquanto ele sai, ele passa pelos alunos que gritam de medo. Logo, ele quebra o vidro da escola, pega o metrô, corre mais um pouco e vê um caminhão vindo em sua direção, enquanto ele atravessa a rua que o deixa em pedaços. Na casa de Seiko, Momo espera por Taru, ao lado de Hana. Apesar de ele estar atrasado, Momo garante que ele virá e que ela estará ao seu lado até o fim. De manhã, Taru chega e pede desculpas a Hana, pedindo desculpas pelo atraso e logo lasca um beijão na boneca. Depois de acordar de um cochilo, Momo vê a cena e é agradecida por estar ao lado de Hana. Ela fica
fica então chocado ao saber o plano de Taru de se encontrar com Hana diariamente. Enquanto isso, Gigi não consegue pregar os olhos para dormir, porque fica vendo o espírito que assombra sua casa perturbando sua cabeça. Depois de terminar de jogar um jogo de cartas em um trem indo para a vila de Didi, Okarun se irrita por perder, mas fica preocupado com Momo se divertindo conversando com Didi depois que ele mostrou seus lanches favoritos. Ele decide se concentrar em outra coisa e pensa em sua bola dourada. Momo percebe que Okarun parece desconfortável e pergunta o que estava acontecendo de errado. Okarun então responde dizendo bola dourada, fazendo Momo rir dele por seu foco ser nessa única coisa. Didi interpreta isso como se eles estivessem dizendo piadas sujas, mas Momo diz que não era esse caso. Enquanto os dois continuam a ter uma conversa agradável, Okarun tenta intervir novamente e traz a história da Tsushinoko para chamar a atenção de Momo. Embora ele consiga a atenção dela, Gigi diz sobre uma lenda de sua vila, sobre uma cobra gigante mencionando um santuário dedicado ao Tsushinoko, chamando a atenção de Momo para si novamente. Okarun então tenta recuperar a atenção mencionando o fato de que há um santuário dedicado a um capa mumificado. Gigi fica intrigado com esse fato e questiona Okarun se Nessie também existe. Okarun então se vê tendo uma conversa agradável com Didi, que logo diz que respeita Okarun como um amigo, pelo quão impressionado ele sabe das coisas. Depois que Okarun percebe como o Gigi o chamou de amigo, Didi explica que é porque ele é amigo de Momo e pergunta se ele também pode ser considerado um amigo dele. Okarun não recusa isso, depois de afirmar que é estranho, o que faz com que Momo se sinta nervosa com a frase de Kenta Kakura. Ele então se questiona do porquê é desagradável, pois ele é tão gente boa. Depois de chegar à vila, Momo observa com alegria as fontes termais ao redor. Gigi afirma que as fontes termais estão relacionadas à linha de trabalho de seu pai, onde ele estuda vulcões, razão pela qual sua família se mudou para essa vila. Então Momo questiona se o vulcão da vila entrará em erupção. Gigi garante a ela que o vulcão está adormecido, pois não entra em erupção há cerca de 200 anos. Depois de subir umas escadas, e mais escadas, e mais escadas, os três chegam à casa de Didi, e logo Momo diz que não sente nada fora do comum, e sugere um descanso por conta do exercício de subir tantas escadas. Enquanto está no chão exausto de caminhar, Okarun nota algumas figuras sombrias na floresta, mas não lhes dá atenção enquanto caminha para dentro da casa. As figuras sombrias são um grupo de pessoas do vilarejo que observam Momo, Okarun e Didi. Depois de verificar a casa em busca de sinais de atividade paranormal, Momo conclui que o fantasma está escondido devido à sua energia espiritual ser fraca para ela detectar, o que é um sinal para ela de que a tarefa de eliminá-lo seria fácil. E acreditando que o fantasma só sairá durante a noite, Momo pede para Okarun sentar ao lado dela, mas ela se levanta logo em seguida e decide visitar as fontes termais enquanto isso, deixando Okarun com Didi. E então o garoto chama Okarun para jogar uma partida de futebol, no que aceita. Enquanto aprende com Didi a jogar futebol, Okarun quer tentar melhorar suas habilidades antes que Momo retorne para mostrar a ela o quanto ele é bom, mas no meio da diversão Okarun é questionado por Didi se ele tem sentimentos por Momo. Enquanto isso, a garota relaxa na fonte termal e se pergunta se Okarun está se dando bem com Didi, pois é seu primeiro amigo homem, mas se sente feliz com isso, sendo espiada por algumas pessoas. Okarun responde que respeita Momo, pois é a única amiga que ele tem, e em seguida ouve Didi apontar coisas que ele gosta na garota, levando Okarun a entrar em uma discussão com Didi sobre qual deles gosta mais da garota. Didi, no fim, diz que é o amigo de infância, alegando ter ganhado a discussão, mas Okarun se lembra da trombada, seguida de um beijo que deu na garota e fica envergonhado, dizendo que ele ganhou a discussão. Momo então decide sair da fonte termal, mas aparecem alguns homens estranhos querendo se banhar também, fazendo ela os questionar sobre o que eles estão fazendo. Eles logo entram na piscina e começam a ir pra cima de Momo, que tenta usar seus poderes, mas é pega por eles e começa a se afogar. No fim, voltando à discussão, Didi trapassa e pede para selar a paz, mas quando Okarun baixa a guarda, ele dá um mata-leão no garoto. Mas no meio disso, Okarun percebe uma estrutura desconhecida conectada à casa, que não existia antes. Depois de usar uma marreta para abrir a parede da estrutura, Okarun e Didi descobrem uma sala cheia de talismãs. Terminando assim a primeira temporada de Dandadan. Espero que tenha gostado dessa jornada de 12 episódios. Então já deixa o like e se inscreva no canal para mais vídeos como esse.